Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender. Continuando as nossas conversas sobre a transição do século XIX para o século XX no Brasil, vamos acessar novamente a inteligência deste maravilhoso livro, História do Brasil, Sociedade e Cultura. Autoria de Cláudia Regina Balcati Silveira Moreira e Simone Meucci. Editorial Intersaberes. A importância da família patriarcal no Brasil. Por favor, jovem RGV, ao trabalho. Um dos grandes debates historiográficos relativos ao patriarcado no Brasil refere-se à possibilidade ou não de generalizar a importância da família patriarcal para todas as regiões brasileiras. Alguns autores acreditam que a existência de uma arquitetura patriarcal em várias regiões brasileiras parece ser um indicativo dessa dominância. A casa patriarcal se manifesta como casa grande nos engenhos nordestinos, como sede das fazendas de café paulistas, como instância da região pastoril do Rio Grande do Sul. Tais casas são expressão do complexo de relações senhoriais que dominou no Brasil. São invariavelmente grandes casas com alpendres, muitas salas, cozinhas amplas. Os alpendres eram um posto de vigilância do senhor em que espreitava as atividades da fazenda, estabelecia os conchavos políticos e distribuía favores e castigos. As cozinhas extensas eram, por sua vez, o espaço restrito das confidências entre os subordinados e das pretas, com suas senhoras durante o cozimento dos doces. Já as salas anexas constituíam-se em um espaço restrito da sociabilidade feminina. O cenário das casas grandes e os personagens patriarcais estão entranhados em nossa cultura. A literatura brasileira nos revela com efeito que a organização social patriarcal permanece profundamente enraizada na ficção literária. Como exemplos dessa permanência, podem ser citados grandes personagens da literatura, como o Capitão Rodrigo de O Tempo e o Vento, no Rio Grande do Sul, de Érico Veríssimo. Também são dignos de lembrança os engenhos pernambucanos da década de 1910, representados por José Lins do Rego, em Menino de Engenho. Até a simpática vovó Dona Benta e seu sítio do Pica-Pau Amarelo da ficção de Monteiro Lobato conservam uma estrutura senhorial em que os netos, a negra Anastácia, os caboclos, Barnabé e Zé Carneiro e também personagens míticos, como o Saci e a Cuca, são agregados numa relação de proteção, favores e dominação patriarcal, nesse caso, exercida pela figura feminina da anciã Dona Benta. Essa recorrência ficcional de personagens em relações patriarcais na literatura brasileira demonstra a força social dessa organização familiar no Brasil, com efeito, para além da ficção, um notável registro da dinâmica real das famílias patriarcais e a biografia de Joaquim da Cunha Rego Barros. João Joaquim da Cunha Rego Barros. Siga. O Barão de Goiânia, que viveu em Pernambuco entre 1797 e 1874. Único filho homem de uma família numerosa, herdou a responsabilidade de gerir os bens da mãe e das irmãs, algumas já viúvas, de ajudar os cunhados e, por fim, de proteger a parentela constituída pelos escravos domésticos, pelos lavradores meeiros,
aos quais arrendava terras, e pelos moradores lavradores a quem se concedia um lote de terra em troca de serviços. Nessa biografia, percebemos que uma das principais tarefas de Rego Barros era a realização de bons casamentos para as irmãs e as filhas. A grande preocupação do barão, ao avaliar as alternativas de enlaces, era garantir a manutenção e a multiplicação do patrimônio familiar. Observemos que a celebração do casamento em contextos patriarcais obedece a uma racionalidade que não possui espaço para o romantismo. A escolha do cônjuge era algo importante demais para ser feita individualmente. Estava em jogo, sobretudo, a manutenção de um patrimônio familiar. Em razão disso, os enlaces eram objeto de acordos realizados pelos patriarcas das famílias envolvidas. Nesse sentido, o casamento representava um momento desafiador da unidade familiar, junto com a partilha da herança paterna, já que ambos poderiam significar a pulverização do patrimônio. Foi com o fim da escravidão, a formação do Estado Nacional Brasileiro e a progressiva industrialização que, paulatinamente, houve o declínio da família patriarcal. Essa forma de organização familiar, característica do ambiente rural, tendia ao desaparecimento à medida que a urbanização impunha novas formas de convivência. Não obstante, ainda que a família patriarcal tenha desaparecido lentamente, o padrão de relação patriarcal se manteve em muitas esferas da vida social e política brasileira. A rigor, o patriarcado fundou um determinado padrão de relações entre homem e mulher, bem como entre patrões e empregados domésticos, que foi deixado como herança de um tempo remoto sempre presente. Maravilhas! E vamos lá acessar a série do Padre Cícero. Transição do século XIX para o século XX. Bem dentro do contexto lido. Rio de Janeiro, fins do século passado. O ex-seminarista José Marrocos é preso por ideais políticos e deposto para o interior do Ceará. Na Caatinga, com a ajuda do Mascate Simas, a jovem beata Maria de Araújo e seu velho pai conhecem o padre Pego, um fanático visionário. Impressionado com Maria, o religioso se junta ao grupo e anuncia a chegada de fatos divinos. Lígia, a filha de um rico fazendeiro, é expulsa de casa por ter se unido a um ambicioso aventureiro. Seguindo seu caminho, Marrocos encontra um agonizante padre Pego. Depois dos presságios do visionário, todos chegam finalmente à cidade de Juazeiro. Padre Cícero, segundo capítulo. Terra vermelha de todo quando o sol carregado a centelha queima o chão, Virgem Maria, és o cristão, ora por mim, ora É a terrinha, jovem RGV.